Então, estamos aqui para mais um Entre Amigas. E de novo, eu preciso agradecer a Deus. Nós de novo tivemos um final de semana de chuva, frio. Nós estamos gravando no dia 25 de novembro. Hoje é um dia de luta para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, é um dia significativo para mim. Quem já assistiu os outros episódios sabe que eu venho de uma estrutura familiar de muita violência. E tudo isso não é por acaso. Deus não nos coloca nos lugares, com as pessoas, com as entrevistadas, com a amiga, né, por acaso. Eu fiquei doente no final de semana, eu ainda estou bem resfriada, então pode ser que em algum momento a minha voz não seja aquela que vocês estão acostumados a escutar. E eu acordei bem hoje, né, ainda resfriada, mas bem, fisicamente bem, com condições de poder gravar. Porque eu nunca penso em desistir, eu sempre penso que é possível, que dá para fazer, que vai dar certo. Então ontem, os patrocinadores perguntando, e se chover? Não vai chover, não vai chover. Porque nós temos um propósito muito grande, então eu quero entregar novamente esse projeto, esse programa a Deus. É para Ele, isso foi um chamado muito maior do que as nossas carreiras, do que aquilo que a gente faz enquanto pessoa na Terra. E sim um chamado para levar conhecimento, levar informação e que seja bonito e que seja agradável aos ouvidos e aos olhos. E é por isso que a gente está num lugar tão lindo, agraciado, cheio de natureza, tem cavalo, tem borboleta, tem lagarto, que daqui a pouquinho eles vão passar por aí. E quando eu cheguei que a Stephanie colocou as margaridas, eu lembrei da minha avó, a minha avó paterna, que faleceu aos 92 anos, ela amava margaridas. E eu me apaixonei pelo lugar quando eu cheguei a primeira vez exatamente por isso, porque me trouxe uma memória afetiva muito grande. Então eu tenho certeza que as mulheres que passaram por situações muito desafiadoras merecem viver isso. E nós estamos aqui podendo viver isso. As nossas ancestrais tiveram uma vida muito difícil, muito desafiadora. Então, nós não podemos dizer que isso não é de Deus. Isso é de Deus, isso é por Deus, isso é para Deus. E as pessoas que assistem e quem chegam ao nosso caminho é porque tem um propósito de Deus. Não tem a ver com a Ed, não tem a ver com a Dai, não tem a ver com a Jo, não tem a ver com a Gi, não tem a ver com a Renata, com todo mundo que está aqui. Não tem a ver com nós. Nós somos só canais, mensageiras. E eu me vejo, sim, que estou sendo capacitada para fazer algo ainda maior. Eu sei o que é, eu não sei. Eu sigo o fluxo, eu respeito, eu obedeço. Às vezes vem frases bíblicas, às vezes vem provérbios, às vezes vem fala do teu coração e eu sigo. Então nós montamos um roteiro, nós planejamos e às vezes nada do que a gente planeja acontece. Por quê? Porque tem que acontecer do jeito que ele decide que aconteça. Então seja muito bem-vinda à terceira temporada do Entre Amigas aqui no Parque do Queijo. No cenário encantador dos Caminhos de Pedra, o Parque do Queijo nasce como um presente da família Romani para quem ama história, sabor e natureza. Uma trajetória que começou em 1965, quando Orestes e Ortenila Romani chegaram à propriedade e iniciaram uma vida dedicada ao trabalho no campo e à produção artesanal de queijos. Anos depois, o legado foi continuado por Nestor Romani e Stephanie Francischetti Romani, que seguiram na roça, abriram as portas para o turismo e mantiveram viva a tradição da família. Até que, em 2025, com o olhar da filha Raíssa e do casal, esse legado evoluiu para um parque completo e cheio de vida. O parque reúne Memorial da Estrebaria, com cenários temáticos que mostram como leite vira queijo e contam a história da família. Ambiente de época, com objetos originais usados pelas gerações que construíram esse legado. Parquinho temático, lúdico e cheio de charme para as crianças. A minha neta já usufruiu e amou o Parque da Vaca. Trilha para as 3 cascatas, com passarela e vista privilegiadas para as quedas d'água. Ai, tem perfume de margaridas. Tem perfume de margaridas no trajeto.
Tem um deck lindo para degustações com tábuas de frios e harmonização com vinhos da região. Casa do Queijo, com uma variedade irresistível de produtos coloniais. O Parque do Queijo é uma experiência que une tradição, gastronomia, natureza e muita história boa de viver e compartilhar. E nós, no Entre Amigas, temos a alegria de apresentar esse novo destino que honra o passado e encanta o presente. Sejam muito bem-vindas, todas ao Parque do Queijo. Hoje, nós aqui no Entre Amigas, Ed e Daiane, recebemos duas mulheres que compartilham de muitas experiências, são irmãs de sangue, têm uma história linda para nos contar, que é a Gi e a Jo e a Gi. Não é dupla sertaneja, Não é dupla sertaneja. E aí... nós pensamos, estruturamos, eu pedi que elas mandassem, né, um resuminho para que a gente pudesse pensar. Então, eu gostaria de saber, nós gostaríamos, todo mundo gostaria de saber, quem são vocês hoje? Como mulheres, como mães, como empreendedoras. Então, se apresentem, contem para as amigas quem são vocês. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Nós que agradecemos o convite e é uma honra para nós estarmos aqui hoje com vocês e com essas mulheres maravilhosas. Então eu vou me apresentar. Eu sou a Gislaine, sou a mais nova. Eu e a Jo, então a gente tem uma diferença de idade de 6 anos. Essa parte não, né, poderia mais nova. Assim. Sou mãe, sou esposa e hoje então empreendedora, né? Nós somos sócias então da Monte Santa Joias, uma história que começa com as joias lá quando a gente tinha 11, 12 anos, depois a gente vai contar. E somos filhas, então, do Luiz e da dona Geni. E a gente veio também de uma história, assim, de uma família muito humilde. E a gente foi um passinho de cada vez. E hoje a gente está aqui, que é uma honra. Eu sou a Joelaine, então, né? Esposa do Antônio, é mãe da Cecília e mãe do Estevão, filha então da Geni, do Luiz, que trabalhou por muitos anos em uma instituição financeira, em outro nicho de mercado, né? E hoje empresária. Então, essa transição no meio de tudo isso, né? Quando eu me vi aos 40 anos, eu resolvi mudar. Então, diz que tem um corte, né? Quando a gente chega nos 40, às vezes acontece que tu quer... Eu falo que a virada de chave tomar caminhos dos 39 para os Isso. 40, né? Isso aí. Que a gente parece que liga um botãozinho e quer mudar tudo, Exatamente. revolucionar tudo. E isso aconteceu comigo bem aos 40, bem aos 40. Uau. Então essa sou eu, somos nós, né? A dupla. Eu acredito que eu esqueci de mencionar que essa temporada o foco é transição de carreira, né? Mulheres que decidem transicionar. E aí, quando nós falamos de sair dos 30 para entrar nos 80, é uma transição com maturidade, com responsabilidade, com algumas áreas da vida já mais organizadas. Então, este é o momento. Claro que algumas pessoas acontecem um pouco antes, outras um pouco depois. E aí, Gi... eu sei, né, eu já conheço um pouquinho da história, mas eu gostaria que tu contasse, nós vamos ir misturando um pouco da família, um pouco da história, como é que as coisas foram chegando, né? Como foi que a Monte Santa começou? Então, na verdade, a nossa história, a minha Bem e da Jo, antes, né, da Monte Santa. com as semijoias, né, ela começou lá quando a Jo tinha 12 anos de idade, mais ou menos. 12, 13. Então a Jo, ela começou a revender como primeira fonte de renda dela, né, os estojinhos de semijoias. Então a Jo começou, quando a Jo tinha ali seus 15, 16 anos, então ela foi contratada para trabalhar numa empresa como secretária. E aí eu estava ali, né, e aí eu disse para ela, agora tu passa para mim, porque eu também quero vender, eu também quero ganhar o meu dinheiro. Então a Jo foi trabalhar fora, né, e eu então peguei
e continuei vendendo, acho que a gente vendeu ali uns 10, 12 anos, né? Entre eu e ela. E aí eu me lembro que eu vendia para as vizinhas, então eu saía de porta em porta, vendia, depois, um mês depois, ia de porta em porta fazer o acerto. Mas enfim, aí o tempo passou, né? E aí eu também fui para o mercado, trabalhei na área administrativa de algumas empresas. E aí lá em 2015, de novo, através da Jo, surgiu uma oportunidade para a gente revender uma outra marca, né? E aí a gente começou revendendo essa marca, onde a gente comprava as peças e revendia, em parceria com uma outra pessoa em Barbosa. E aí tá, a gente estava vendendo legal e tal, tinha a nossa, mas eu só vendia, né? E trabalhava, era uma segunda fonte de renda. Segunda fonte, isso não aí. era o Não era oficial, isso aí. E aí chegou um momento até que daí entra meu esposo na história, porque ele me diz assim, por que tu não fabrica essas pulseiras de couro, que Era bem artesanal, né? Na época era bem Eu artesanal. até ia perguntar, É, quando tu falou que tu começou com 12 anos, isso. eu tava pensando assim, que eram as miçanguinhas, Aham. aquelas pulseiras. Não, era de semi-joia verdade. mesmo. Era semi-joias semi-joia de mesmo. verdade. Uhum. Aham. Que legal. E aí ele disse, mas por que tu não faz, né? Eu disse, mas eu não tenho criatividade, eu nunca fiz nada artesanal. Mas ele disse, não, mas vamos buscar fornecedor, vamos ver o que dá. E aí a gente buscou fornecedor de couro, porque as peças eram de couro, né, metal, e aí começamos a fazer umas pecinhas em casa, e começou a surgir algumas peças bonitinhas, assim. E comecei a botar na minha maleta, mandar foto para minhas clientes, e começou a vender. Quando começou a vender as minhas, eu pensei, acho que Posso parar de comprar pra vender, vou vender as minhas. Tá indo legal, né? Acho que dá para investir aqui. E aí comecei a comprar mais e comecei a criar mais peças, mas eram só pulseiras. Depois eu fui para os colares, mas eram pulseiras de couro artesanal e colares. E aí começou que algumas pessoas começaram a me pedir para revender as minhas peças. Aí ali entrou uma menina, entrou uma outra, umas duas gurias, e eu fazia, elas revendiam, eu vendia, mas tudo segundo a fonte de renda, eu trabalhava numa empresa. E aí então, nesse momento, a história é longa. Quando nós achar que nós temos uma pergunta, você vai fazendo. fazendo. Isso. E aí eu estava num período que eu queria engravidar, mas eu não estava conseguindo engravidar. E aí eu e meu esposo, a gente foi então buscar uma clínica e tal, para ver se precisávamos fazer um tratamento. E aí eu fui então, comecei então a fazer o tratamento, cheguei nessa empresa onde eu trabalhava e eu falei que eu queria engravidar e que eu ia fazer um tratamento e que eles ficassem, né, à vontade, se quisessem me desligar, porque eu ia ter que ficar me Era a prioridade do momento, né? Era o que nós queríamos. Mas a empresa disse, não, tu pode fazer teu tratamento e tu pode continuar trabalhando. Mas o tratamento, ele se estendeu mais do que a gente pensou que ia fazer e ia dar certo, mas não foi assim, não é como a gente quer às vezes. Então ele se estendeu, foi 1, foi 2, foi 3, foi 4. E aí, então eu fui, né, desligada da empresa, né, e aí mesmo sabendo que eu ia ser desligada, quando tu, né, recebe, né, a demissão, tu leva um susto, assim, né, mas eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque aí quando eu fui desligada, parece que tirou um peso, eu fui lá e fiz o tratamento e engravidei, coisa que eu não estava conseguindo, fui lá, fiz e deu certo. Engravidei em 2018 e aí segui em 2018 super tranquila. Eu falo que para um filho chegar precisa de espaço, senão o filho não chega. Literalmente. Então o espaço precisa ser aberto. A gente nunca sabe qual é o espaço. Então quando você é desligada teve espaço. Qual era o espaço? Não sei. Precisa de terapia daí. Pra entender. Se quer descobrir, né? E aí, então, eu continuei somente com os acessórios, né? Aquele ano todo de 2018, o Enzo nasceu em dezembro de 2018. E depois, quando ele tinha alguns mesezinhos ali, eu pensei, e agora? Eu vou largar currículo, vamos procurar um emprego, botar essa criança numa escolinha, ou vamos focar aqui? E aí a Jo entrou na jogada de novo. Aí chego eu novamente, né? Aí a Jo me fez a proposta, ela disse, eu acho que pode dar certo esse negócio. Se tu quiser, acho que tu tem que focar nisso. Ela disse, eu posso entrar de tua sócia.
Só que eu não posso sair do meu emprego, né? Agora, Toca. Agora eu não vou sair, É. mas eu vou te auxiliar. Isso, ela disse, eu tenho um dinheiro e aí tu A gente toca. investe. E aí, então, foi aí que a gente, então, fez uma sociedade de boca a boca. Porque não se tinha CNPJ, não se tinha nada. Era só a intenção De e a irmãs. vontade, Sociedade né? de irmãs, Isso, familiar. isso aí. E a gente, enfim, sempre se deu muito bem. E para nós, até hoje, se não tivesse papel, não precisaria, Isso aí. né? E aí a gente focou. E aí eu fui atrás, então, de Foi fazer fazer um um curso. E aí eu migrei, né, daquelas peças artesanais para semijoias. Então, a partir de comprar o bruto, de, né, galvano para banho e tal. E aí sim a gente começou a focar em agora nós vamos colocar pessoas para revender, né? Então nossa ideia nunca foi ter uma loja, né? Sempre foi a gente abrir outras pessoas para revenda. Então começou ali, daí num quartinho da casa da minha mãe. A gente tirou o que tinha lá de cama e a gente botou uma mesa lá para mim trabalhar. E aí eu ia todos os dias na mãe com o Enzo pequenininho. Então ele ficava com a mãe, eu ficava ali com ele também, um pouco comigo, um pouco, e eu ali trabalhava, às vezes ia atender algumas meninas, mas era ali. E aí depois, claro, surgiu daí então pra gente alugar uma salinha pequena, e aí foi indo, esse 2021. E aí, até então, a marca era Marieta Acessórios, que era o nome que eu criei naquele momento. Que tinha o Instagram, para ter enfim, uma né? marca, né, ter um nome, na época que fazia as pulseiras. E ali em 2019, então, a gente começou a pensar que essa marca não caberia mais naquele produto que nós estávamos vendendo. E aí então que surgiu a Monte Santa. E aí a gente começou ali no finalzinho de 2019, né, contratamos o pessoal para fazer a marca e tal. E aí quando nós estávamos para lançar a marca, veio a pandemia. E aí a gente pensou, fizemos o que com essa marca agora, que fecha tudo, e aí ninguém eu vai pensei, comprar. agora acabou, né? Acabou, ninguém mais vai comprar. Mas tudo bem, já estava ali encaminhado, eu disse pro menino, termina, me manda e a gente vai lançar assim. E vou dizer, assim, que ali na pandemia a gente cresceu. Mesmo de casa, trabalhando de casa, eu e o Enzo em casa, postando. Aí a gente começou a fazer os anúncios, começou a vender para fora, começou a ter meninas buscando uma segunda fonte de renda ou até uma renda para quem não Sentiram tinha. esse baque da pandemia? Das pessoas não procurarem, porque... Não, foi muito louco pra nós. Porque, né, vai usar onde? Não dá nem pra sair. Mas Sim. no primeiro momento foi isso que eu pensei. Que a Que o gente se sonho apavorou, tinha né? ido embora, Aham. que não ia ter, né? Mas foi o contrário. E foi um período que muita gente procurou a internet, né? Que não Pra tinha nem o comprar hábito de consumir online. pela internet. E ali começaram. E a gente começou, aquele pessoal que estava em casa lá procurando, mesmo que não fosse sair, né? Mas comprar um acessório para tu ficar mais animada e no momento que tu pudesse sair usar. E a gente vendeu muito naquele período, assim. Ia pro correio todo dia postar, né? Foi bem interessante, legal. assim, bem legal. Então essa é a história da Monte Santa, Até né? ali, E aí depois a gente alugou uma sala em 2021, montamos lá. Trocamos de sala depois, terceira sala já que a gente tá, essa última então um pouco maior, porque daí então vinha a Jo, né? Veio a Jo trabalhar comigo. E aí começou essa questão de vou, não vou, né? E foi bem na hora que começou a bater, ali nos 40, aquela vontade de mudar. Então entra uma segunda parte aqui agora, né? Que foi essa parte que eu já senti que eu queria fazer algo diferente, que eu queria me dedicar para o meu negócio. O nosso negócio estava crescendo, né? Então ali a gente já tinha umas 20, 25 meninas, né, que revendiam. E aí a Giza disse, ou vamos contratar alguém, ou tu vem. Mas a gente não queria contratar ninguém, a gente queria que eu fosse para que a gente criasse estratégia e trouxesse mais meninas para vender. E isso tudo demanda muito trabalho, né? A compra, a administração do banho, né? Quando chega o processo, a semijoia dá muito trabalho, né? E a gente queria expandir, e aí então eu vinha para expandir, a gente continuava ali com aquelas meninas que a gente tinha administrando e deu, né? Não crescia. Foi onde eu tomo a decisão, então, né? De vir. Isso em maio de 2024, daí. Então você Então, segura isso, porque eu quero fazer algumas perguntas para vocês, porque a gente vai falar sobre esse momento, né, da decisão da mudança, porque tanto a Jo quanto a Gi, vocês tiveram um momento de mudança. Então a Gi, eu chamo de Gi e Jo, né?
Mas É isso aí. intimidade. Os nomes são cumpridos. Então, é como eu, Ed, né? A Gi traz que ela é demitida por conta do tratamento e tal, mas tu toma a decisão. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu gostaria de conhecer vocês um pouco mais, né? Então, tem um princípio de uma história que começa no empreendedorismo quando vocês duas, então, quando a Jo começa a vender, a Jo vai fazer algo e a Gi assume. Mas qual é a história que vocês duas têm para contar para nós e para elas sobre a força de vocês? Sobre aquilo que faz a diferença nessa relação? De unir, a união de vocês duas como irmãs Uma e como uma história empreendedoras trabalhando junto. Mas desde lá da infância. É. Então, assim, o que lá atrás marca vocês nisso? Eu acho que o que marca muito a gente para mim, a gente vem de uma família muito humilde, né? A gente não é natural do Rio Grande do Sul, a gente é de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, então do interior do oeste de Santa Catarina. E eu morei lá até os meus 10 anos, 9 para 10 mais ou menos, e a Giza então 6 anos a menos. Ela pegou pouco Com essa 4 anos a essa gente fase, veio, né? Quando eu tinha 4 anos. Então a gente morava no interior, meu pai plantava fumo. Ele plantava fumo, plantava feijão, plantava na roça, né, gente? E a gente sempre teve uma infância muito, vamos dizer, não que faltasse, no sentido assim, mas muito limitado, né? Muito limitado. A gente brinca que a gente tomava refrigerante e comia doce quando a gente ia para a cidade, que a minha avó tinha um armazém. Então, nesse armazém se vendia muita coisa a granel, né? Então, as pessoas iam lá, tinham um saco, pegava granel e pesava o quilo do arroz, o quilo do feijão. Então, era tudo muito limitado, né? Mas lá tinha a Coca-Cola, foi onde a gente conheceu a Coca-Cola, o chiclete, né? Então, essas coisas de infância, a gente viveu essa parte nesse armazém da minha avó. Então, a gente tinha algumas coisas porque a minha avó nos dava, né? Dava para nós. Então, assim, tinha boneca porque a gente ganhava da avó, porque era tudo muito limitado. Então, a gente passou uma infância, assim, E vocês eram amigas, assim, na infância ou brigavam muito? Não, Como é que era a relação? A gente sempre foi muito unida, assim. Sim. A minha mãe sempre, daí depois que a gente veio embora pra cá, a gente morou 1 ano em Caxias, e a minha mãe sempre trabalhou fora. E eu, 6 anos mais velha, eu tinha que cuidar dela, né? Então, eu era adolescente ali de 12, 13 anos, eu tinha que fazer o almoço, eu tinha que ajudar ela a se ajeitar as coisas para ir pra escola, né? Então eu era uma segunda mãe, então a gente sempre foi muito unida, mas a gente brigava também, tá? Não era só parte boa, assim. O normal de irmãs. Mas talvez a união venha muito dessa falta do limitado que a gente tinha, do pouco que a gente tinha, né? E daquela vontade, daqui a pouco, de a gente deixar para trás aquela escassez, aquela falta que a gente teve, né? E a gente se unir para somar forças. Então, tanto eu quanto a Giza, a gente se formou em administração, sempre pagando com o nosso dinheiro, né? Então, a gente trabalhava de dia, eu lembro que eu trabalhava de dia e eu estudava à noite em Caxias. E eu tinha que decidir muitas vezes se o dinheiro eu comprava o lanche na faculdade ou eu comia umas bolachas no trabalho antes de ir e pagava o ônibus, então não tinha dinheiro para as duas coisas, né? Meu pai, às vezes, alguns meses, ele até me dava uma ajudinha, assim, quando meu dinheiro não chegava para pagar o mês da faculdade, eu fazia 3, 4 disciplinas, nunca conseguia fazer todas. E então foi um período, assim, bastante apertado de dinheiro, de tudo muito contado, né? Então a gente teve muito essa dificuldade. Nunca passamos fome, nunca tivemos, né? Teve comida, sim, teve, sempre teve, mas sempre muito organizadinho, contadinho, né? Assim, batalhado. Meu pai sempre batalhou, ele sempre foi uma pessoa de batalhar muito para não deixar faltar o básico para nós. Então, o básico nunca faltou, a gente sempre estudou, né? Mas escola pública, depois a faculdade a gente trabalhava, a gente se pagava, né? Então, a gente demorou bastante para se formar, né?
Mas a gente conseguiu se formar. E a gente se formou em administração. É o curso que vocês queriam fazer? No meu caso, não. Era o curso que dava. Era o que o meu dinheiro conseguia pagar. Mas aí, com aquilo, abria portas para a gente trabalhar numa empresa. No meu caso, abriu portas para trabalhar no banco. Né? Então, a minha vida mudou a partir daquele momento que eu tive condição de trabalhar numa instituição financeira. Aí a minha vida começa a mudar financeiramente, né? Porque daí eu podia ajudar meu pai e a minha mãe, inclusive, né? Não era só para mim, eu ajudava a família. Mas vocês não responderam. Qual é a história de vocês que demonstra essa força? Que vocês entendem assim, nossa, essa história, além da dificuldade da família humilde, né, das faltas, que eu acredito que constitui muito da identidade que nós formamos. Eu também venho de uma família muito pobre, muito humilde, de passar fome. Então, algo de vocês duas que vocês têm como recordação, como memória, que fale assim, olha, tudo isso foi por conta disso. Ali começou. Vocês têm um marco? Eu acho que agora sim. Agora sim, porque vocês se marco. interessaram Acho que em nós vender vamos ter que joias. fazer O marco, eu acho que vem na questão assim, ó, eu sempre quis ganhar meu dinheiro, muito jovem assim, eu queria sempre fazer algo para ganhar dinheiro. Porque aquilo me remetia que se eu ganhasse um dinheiro, eu conseguia comprar as minhas coisas, não dependeria tanto do pai e da mãe. Tanto que a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Lá na minha época, com 13, 14, tu podia assinar carteira comum, né? Tu podia ser CLT, coisas que hoje tu não consegue. Então, eu lembro que eu vendia Hermes, gente, a revistinha da Hermes. E aí depois tinha Avon e tinha as joias. Sempre teve esse espírito então, eu tinha, empreendedor eu tinha minha de vendedora também, né? Eu tinha minha renda ali. E aí eu acho que a Giza se inspirou muito em mim, assim, ela era mais velha, né? Ela tá ganhando dinheiro, ela compra as coisinhas, eu adorava comprar quero. bolsa, sapato. Talvez seja por isso hoje que eu tenho muito sapato. Porque eu gostava muito de comprar sapato. E aí eu lembro que uma vez, quando eu era pequena, eu usava muito sapato usado. Né? Aquele sapato que tava quase furando no dedo. Eu sei que eu tenho uma foto, eu tinha uns 7, 8 anos, e se tu olhar bem a foto, o meu dedo tá quase para fora, porque tava furado. E aí, depois disso, quando eu pude comprar sapato, eu sempre tive muito sapato. Porque, né, chega de usar sapato furado, dos outros, doados. Mas eu, por exemplo, sempre quis, eu lembro que desde muito jovem eu queria ter uma empresa. Queria ter um negócio. E desde aí a gente começa, né, a trabalhar. E aí por algum momento assim tu pensa, não, eu nunca vou conseguir, né? Porque aí tu pensa também, eu preciso de muito dinheiro para isso, né? Mas aí por um tempo assim, lá na infância a gente pensa que a gente consegue tudo, né? A gente pensa, não, eu vou ter. E aí depois tu chega numa idade, tu começa a ver a realidade, tu começa a trabalhar fora, tu vê que tu precisa de muito dinheiro, talvez para começar um negócio e tal. São pensamentos limitantes, porque né? eu não comecei com muito dinheiro. A gente começou com 370 reais. A primeira compra foi 370 reais. Então, assim, aí depois é Deus, né? É a mão de Deus que ele vai moldando as coisas e simplesmente foi acontecendo. Ai, por que vocês trabalharam com joias lá com 12 anos? Sei. Porque era o que veio para nós e a gente precisava ganhar um dinheiro. Talvez tenha, assim, uma ligação que a gente não sabe. Vocês queriam vender alguma coisa para ganhar isso aí. Só que depois ela volta para nós de novo, né? Mas volta para nós de novo assim, alguém, né, parece que trazendo, tipo, vai de novo aqui, né? E aí continua, isso aí. Sabe que eu lembrei de uma história agora, falando dessas histórias de infância. E daí tu volta lá de quando tu era pequena. Eu tenho uma irmã, a gente tem diferença de 1 ano. Então, tudo sempre junto, fazendo as mesmas coisas. E esse negócio de vender, eu lembro, a gente tá em época de Natal e me veio agora a história. A gente fazia desenhos. Desenhava, sei lá, árvore de Natal, Papai Noel, recortava, botava coisa pra pendurar e a gente saía vender para todos os vizinhos, né? Quem quer comprar e tal. E eles ficavam com pena, porque os desenhos, imagina, a compra era 5, 6 anos, e a gente vendia e fazia aquilo. Então, esse negócio, por isso que eu digo, tem algumas histórias que a gente traz lá.
desse espírito empreendedor, de querer fazer dinheiro, de querer vender, de querer, sabe? Então, por isso que me recordei isso, porque eu tinha essa vontade de querer ser dona do próprio negócio, né? De algo, sim. Passam filmes na cabeça. Eu tenho essa lembrança como a Jo de só ter um sapato, né? Só ter um sapato. E tá furado aí. E tá furado. A felicidade era quando alguém pagando de sapato. E ela tem uma porta-mala dela cheio de caixa de sapatos, né? Então é como a vida vai nos ensinando e pensando nisso. Existe algo que rege a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas escolhas, por mais que com terapia, sem terapia, com consciência ou sem consciência, nós vamos conduzindo, mas tem algo que são os valores, né? Eu imagino que vocês carreguem valores. O que permeia isso, que vocês trazem lá de casa dos avós? A gente está num ambiente aqui que, nossa, é familiar, assim, muito geracional, né? Então, a gente vem de uma educação rígida no sentido de fazer a coisa certa, e não, então os nossos pais sempre nos ensinaram, né, que a gente, desde pequeno, o que é teu, o que não é teu, não é teu, né, a gente sempre foi criado para ser educado com as pessoas, né, saber o teu limite, ganhar o dinheiro com o teu próprio trabalho, né, com o teu esforço e não, né, de forma que não fosse lícito. Então a gente traz algumas coisas de família, né, de pai, de mãe, já vim dos meus avós que sempre trabalharam muito e passaram isso para os nossos pais. Os teus os pais de vocês não eram empreendedores, era a avó. A minha avó, a minha avó o armazém. Tinha o armazém e era muito bem sucedido o armazém deles na cidadezinha deles, né? Então eles eram conhecidos assim, a Dona Teresa e o seu Ede, dono do armazém. Então era um armazém grande que tinha da família. Eu lembro que tinha aquelas, não sei se vocês, tinha umas tabelas grandes assim, e naquelas tabelas tinha pendurado as coisas que tu faziam, tipo uma raspadinha, né? E lá tinha os prêmios, aí tinha boneca, tinha urso de pelúcia. Nossa, e a minha avó rematava, ela comprava para botar no bar, mas ela rematava. Por quê? Porque a gente chegava lá e olhava. E eu gostei da boneca, então ela rematava tudo e guardava para dar para nós no Natal, né? Sim, tinha que preencher a cartelinha, daí no final lá tinha um sorteio. Então a gente ajudava muito, né? Tu ajudava lá no bar, porque daí era maior. Eu já gostava de contar dinheiro desde aquela época. Esse episódio vai ser mais longo, Por tá? quê? Esse Porque episódio vai ser mais o meu longo. avô, eu ajudava o meu avô, então se eu dormia lá, eu tinha que levantar de manhã e ele varrer todo o armazém, já deixar pronto, né? E ele ficava tomando chimarrão, ia lá e varria. E depois eu ajudava a vender. Aí de noite nós ia contar o dinheiro, a minha parte valores, valores. Nós sentava na mesa e ele pegava aquelas bolsa preta de antigamente que tinha que eles botavam embaixo do braço, e ele fazia assim, caía um monte de dinheiro. E eu ajudava a contar, e depois que eu contava, ele dava o que era meu, tipo, ele me dava um dinheirinho, né? Então são coisas das vendas, né? E daí eu acho que já veio aquela questão de querer trabalhar em banco, porque eu gostava de contar dinheiro, né? Como as nossas histórias. Mas o dinheiro trabalhado, né? O dinheiro ali que a gente trabalhava todo dia, né? Ali no barco, vendendo, e de noite nós contava o dinheiro das vendas. Dinheiro recebido com o esforço com o trabalho, com o esforço dele. E o meu avô, na época, né, hoje, claro, hoje é um açougue, tem 1000 regras. Na época, o meu avô embaixo, ele matava os boi, as vacas, eles faziam, carneava, que eles chamavam, ele fazia salame para vender, o salame dele era o salame da cidade inteira, que todo mundo falava que era o melhor salame, então ele vendia muito também essas coisas, né. Então, assim, nos faltar coisas assim, nunca nos faltou, porque tinha ali, né. Então ali a gente aprendeu muito a dar valor ao churrasco do final de semana, do Réveillon. Eu adorava o Réveillon, porque o Réveillon era na casa da minha avó. Aí tinha o churrasco, aí a minha avó fazia
umas cartelinhas, assim, uns saquinhos com as lentilhas da sorte, costurava tudo Ai, e dava sim. um para cada um para guardar, que era a lentilha da A sorte. minha avó das Margaridas fazia também pra gente. E aquilo era guardar um o ano evento, todo. né? Tinha Era um folha de evento. louro dentro. A minha avó É. colocava várias coisas assim, mas tinha lentilha também. Era um evento. Era. Então, a gente Nossa. tem boas memórias eu Dessa tenho época. muito boas memórias dessa época. E isso sabe? forma os valores. É. Para nós encerrar esse primeiro episódio da terceira temporada, eu acredito muito que Deus não coloca as pessoas ao acaso, não existem acasos, né? As coincidências que são organizadas por Deus, as sincronicidades, eu falo a grata surpresa, né? O quão agraciada nós somos de conhecer pessoas. Então, nós temos histórias muito semelhantes, em condições diferentes, mas histórias muito semelhantes. E como é bom saber que nós atravessamos as dificuldades, que nós crescemos mesmo num ambiente. Eu até estava conversando com a minha tia um pouco antes de começar a gravação. Nós crescemos em ambientes até um tanto quanto insalubres, né? Não tinha refrigeração, então a gente passou por muitas situações. Talvez a geração mais nova que nos assista nem entenda algumas expressões que nós usamos, né? Mas é o quão agraciada nós somos de ter podido conviver, experimentar, conhecer e poder contar as nossas histórias. Então hoje a gente tem canais para contar a nossa história e ser inspiração para outras mulheres. Então, muito obrigada, gurias, por esse primeiro episódio. Logo nós voltaremos para o segundo. Finalizamos, então, o primeiro episódio da terceira temporada aqui no Parque do Queijo. Fica conectado que daqui a uma semana tem o segundo episódio da terceira temporada.